essa do Gon não ser mais do tipo reforço, como assim o Meruem não é mais do tipo especialista? Então quer dizer que nem todo Zoodic de cabelo branco é necessariamente um transformador? O Nen com certeza é um dos, se não o mais complexo, sistema de poderes dos shonens, e ainda assim o Togashi não cansa de apresentar novos conceitos e adicionar cada vez mais camadas a esse poder com o avanço do mangá. E em comemoração à volta do mangá em 2022, os editores do Togashi compilaram algumas informações novas e inéditas do autor, e uma exposição sobre o Nen foi feita a partir de um rascunho desenhado pelo Togashi que traz novos conceitos que até então não tinham sido introduzidos na obra, além de algumas mudanças na categoria de alguns personagens bem relevantes e uma escala referente ao domínio de Nen de cada personagem da obra. Eu sei que algumas pessoas já estão por dentro dessas mudanças, mas é sempre válido ficar para dar aquela reforçada na memória, ou pelo menos ver um outro ponto de vista que possa agregar ainda mais a vocês. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo de mais importante que você precisa saber sobre essas mudanças. Lembrando que na playlist aqui do canal você encontra vários outros vídeos de Hunter x Hunter com vários temas bem legais, e aproveita também para conferir a sua inscrição aqui no canal, que sempre tem vídeo novo sobre o anime, e também se o sininho tá ativado para você não perder os próximos vídeos. Bora lá! Primeiro, um breve resumo dos 6 tipos de Nen pra gente refrescar um pouco a memória. Primeiro, o tipo reforço, que é a habilidade de usar a sua aura para fortalecer o seu corpo ou aprimorar algum objeto, esse tipo sendo excelente em combate corpo a corpo, a exemplo do Uvogin. Segundo, transmutação, que permite ao usuário alterar as propriedades de sua aura para replicar alguma coisa ou atributos específicos, por exemplo, o Hisoka, que altera a sua aura para replicar as propriedades da borracha e de uma goma. Terceiro, emissão, que permite ao usuário separar sua aura do seu corpo com mais facilidade e mantê-la ativa por longos períodos dependendo do nível do usuário. Por exemplo, o Zeno com seu Dragon Dive, que se mantém poderoso mesmo depois de ser lançado e separado do corpo dele. Quarto tipo, manipulação, que provavelmente é a categoria mais perigosa de se enfrentar no X1, que permite ao usuário controlar coisas vivas ou não vivas ao cumprir determinadas condições que variam de habilidade para habilidade. O melhor exemplo de manipulador sendo o Illumi, que pode manipular cadáveres ou pessoas vivas ao furá-las com suas agulhas. Quinto tipo, da conjuração, que permite ao usuário criar objetos físicos e independentes a partir de sua aura. Geralmente, conjuradores colocam restrições em suas habilidades para fortalecer o objeto. Em exemplo, temos o Kurapika com a sua habilidade de criação de correntes, na qual ele colocou restrições para fortalecê-las. E por último, o sexto tipo, da especialização, que é definida basicamente por qualquer habilidade que não se encaixe nas demais categorias, sendo totalmente imprevisíveis e geralmente habilidades com muitas restrições, como por exemplo o segredo do bandido do Kurolo, que possui mais de 5 condições para efetuar o roubo de outras habilidades. Então, tendo isso em mente, vamos ver os novos conceitos de Nen apresentados na exposição. O primeiro deles se trata de personagens que, apesar de terem sua própria categoria de Nen, estão localizados, na verdade, entre duas categorias. Essa foi a primeira grande novidade aqui. A gente sabe que cada usuário de Nen tem a sua categoria, certo? Entretanto, existem usuários talentosos que são colocados entre duas categorias, a sua categoria inata e uma outra, como o Togashi ilustra no hexágono desenhado por ele, onde vários personagens estão entre duas categorias. Depois a gente vai falar mais sobre eles individualmente, mas lembrando que a categoria inata da pessoa se mantém, e o Togashi faz questão de deixar isso claro ao colocar qual a categoria principal de determinado personagem, mesmo ele estando entre duas categorias. Esses usuários podem, ao treinar, ter uma alta eficiência no uso dessas duas categorias.
tudo depende do treinamento do usuário. Como já citado no mangá, mesmo um usuário de Nen de alto nível pode ficar mais fraco caso pare de treinar. A classificação de alguém dentro de um determinado tipo pode mudar dependendo do seu método e intensidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças em sua mente e corpo e outros fatores. A gente vai listar todos esses personagens daqui a pouco, mas esse último detalhe foi interessante e muito importante, que a categoria de Nen de uma pessoa pode mudar com as suas experiências de vida. Agora, além dos personagens que flutuam entre duas categorias, a segunda grande novidade foram os personagens que tiveram mudanças na sua própria categoria inata, como vemos no hexágono desenhado pelo Togashi. A gente sabe que existem vários personagens que mostraram os seus hatsus durante o mangá, mas que nunca foi falado qual a sua categoria principal. Então, isso muitas vezes era revelado em databook, já que no mangá não eram revelados. Mas essa exposição traz alguns choques de informações com os databooks bem antigos, e obviamente a palavra que vale mais sempre será a do autor, já que nesse caso foi diretamente do Togashi que saíram essas informações. E as mais relevantes são as mudanças nas categorias de Nen do Silva, do Zeno e do Meruem, e também a revelação de que os poderes da Nanika são, de fato, uma habilidade de Nen, e inclusive do tipo especialista. Começando com a família Zoldyck, os databooks antigos classificavam o Silva e o Zeno como transmutadores, e por isso inclusive foi criado um mito entre a fandom de que todos os Zoldycks de cabelo branco eram na verdade transmutadores, já que a gente tinha o Silva, o Zeno e o Killua, enquanto os de cabelo preto seriam manipuladores, que a gente tem o Illumi, o Kaluto, o Miluki e a Kikyo, algo que era usado inclusive como um contra-argumento para a infame teoria de que o Feitan seria na verdade um membro da família Zoldyck, já que sabemos que ele é um transmutador de cabelo preto e os Zoldicks de cabelo preto são todos manipuladores. Mas quem quiser saber mais a fundo sobre essa teoria, eu fiz um vídeo dissecando ela por completo. No final do vídeo vai aparecer na tela para você, se quiser assistir, clicar e lá assistir. Só que o Togashi agora coloca o Zeno e o Silva como emissores, algo que para mim faz muito mais sentido considerando o que foi mostrado por ambos até o momento na obra. A única coisa que o Silva mostrou que pode estar relacionado ao seu Hatsu são aquelas duas esferas de energia que foram lançadas por ele contra o Kurolo e o seu pai durante o arco de Yorkshin, uma habilidade que tende muito mais à emissão de fato. Já o Zeno era ainda mais claro o seu tipo emissor, considerando o seu tão famoso Dragon Dive. Já em relação ao Meruem, foi uma revelação e tanto. Até então, um databook tinha classificado ele como especialista, mas aqui ele foi colocado como emissor também. E isso é muito curioso, tendo em vista que o Meruem não mostrou nenhuma habilidade do tipo emissão. Todos achavam que o seu Hatsu era o de ficar mais poderoso ao comer literalmente outros seres, principalmente ao comer usuários de Nen poderosos, mas isso está provavelmente relacionado a uma habilidade inata da sua genética como formiga quimera. Isso é incrível se a gente parar para pensar que o Meruem nunca desenvolveu um Hatsu de fato, e mesmo assim ele era um dos personagens mais fortes de toda a obra, então imagina o potencial absurdo que ele não tinha. Já em relação a Nanika, é outra revelação e tanto, nunca teve qualquer menção dos poderes da Nanika serem relacionados sequer ao Nen. Sempre era teorizado ser algo relacionado às calamidades do continente sombrio, o que não é algo a se descartar ainda. Pode ser que as calamidades também se relacionem com o Nen de alguma forma, até porque a Nanika é uma dessas calamidades. E essa revelação inclusive até fez eu esquecer de incluir ela no meu vídeo sobre os especialistas de Nen mais poderosos, que foi o último vídeo que eu postei. E a terceira grande novidade foi a escala de nível de domínio de Nen criada pelo Togashi para classificar alguns personagens relevantes. O Togashi classificou os níveis dos usuários de Nen na obra em Supremo, Gênio, Excelente e
ótimo de cima para baixo aqui. Isso diz respeito ao nível de domínio de Nen de cada um deles, sendo o supremo o ápice do domínio em uma categoria e gênio aquele com um grande domínio e potencial para chegar ao supremo. Essas classificações não são necessariamente relacionadas à força, então um usuário supremo de uma categoria não necessariamente é mais forte que um usuário gênio, ele só tem um melhor domínio naquela categoria de Nen, tendo em vista que num combate de Hunter x Hunter tem muitas variáveis que influenciam nos resultados dos combates que vão muito além só do domínio de Nen, então que isso fique claro, não é uma escala absoluta de nível de força total. Seguindo, um usuário de Nen que atualmente, por exemplo, é classificado como gênio, pode cair rapidamente para as classificações de baixo, excelente ou ótimo, devido, por exemplo, a uma falta de treinamento. Já a classificação suprema significa que o usuário de Nen atingiu o ápice da técnica atingível, e para atingir esse nível depende muito de seus próprios esforços, mas também de outros fatores como sorte e outras circunstâncias. Já nos casos de usuários que estão entre duas categorias, para alcançar o nível supremo, esses estão condicionados ao treinamento e prática contínua de ambos os tipos por um determinado período de tempo. E outro conceito interessante adicionado pelo Togashi é sobre os especialistas em particular. Ao contrário dos usuários de outros tipos, os especialistas às vezes não exibem nenhum progresso no seu Nen. O seu despertar para o nível supremo, na maioria dos casos, depende do treinamento e prática dos tipos de Nen com os quais os especialistas têm mais dificuldade. No caso, aquelas categorias mais distantes no gráfico hexagonal. Olha só que curioso. Agora vamos lá falar sobre a classificação do nível de domínio de Nen de alguns personagens que a gente teve a revelação e a categoria de Nen que cada um desses personagens pertence. Como eu falei, o Togashi trouxe essas classificações do nível de domínio de Nen dos personagens em suas respectivas categorias, classificações essas sendo de maneira crescente ótimo, excelente, gênio e supremo. Então, vamos ver o nível de domínio deles de acordo com cada categoria de Nen que eles pertencem. Primeiro, os do tipo reforço. Vamos aqui por categoria, né? Por tipo de Nen. Aqui temos o Uvogin, sendo colocado como um gênio, algo já esperado considerando seu nível de poder. Já a Komugi, que aqui é revelada como sendo uma usuária de Nen do tipo reforço, é classificada como gênio também. Mas o mais interessante é o Gon, que é colocado como apenas ótimo, mas na sua forma adulta sendo classificado como nível supremo. E isso é impressionante, galera. O Gon, através de um contrato que quase o matou, conseguiu por um pequeno período de tempo chegar ao ápice do uso do reforço. Aquele Gon é sem dúvidas o ápice do uso do Nen de reforço que foi mostrado na obra, levando em conta que não vimos, por exemplo, o Netero no auge da sua força. Falando nele, inclusive, o próprio Netero também é classificado com o nível supremo nesse gráfico. Nada surpreendente aqui, né, galera? Considerando o seu nível de força e a dedicação do Netero no seu treinamento que a gente viu. Algo que também é válido comentar aqui é o Nobunaga, que teve a confirmação que de fato é do tipo reforço, mas o Togashi o colocou entre as categorias de reforço e transmutador. No mangá, ele inclusive ainda não mostrou o seu Hatsu, mas é algo que, pelo visto, parece que está próximo de acontecer. Eu fico muito curioso para saber se a sua habilidade também utilize da transmutação, mas infelizmente o Togashi não trouxe a classificação do nível de domínio de Nen de todos os personagens, e o Nobunaga é um desses que não teve a sua classificação revelada. Agora, partindo para a transmutação, aqui tem alguns pontos que chamam a atenção, a começar pelo Killua, que é um transmutador, mas o Togashi o colocou entre as categorias de transmutação e reforço, ou seja, o Killua também tem uma leve tendência ao Nen do tipo reforço. E o mesmo vale também para a Machi, que também é uma transmutadora que foi colocada entre a transmutação e o reforço. Eu acredito que isso se justifique por ela utilizar a transmutação para transformar sua aura em fios e usar o reforço para fortalecer esses fios. Mas assim como o Nobunaga, nenhum desses dois teve o seu nível de Nen revelado, infelizmente. Mas, em contrapartida,
temos a revelação do Hisoka e o Yuppie sendo considerados gênios na transmutação e, surpreendentemente, a Bisque sendo colocada no nível supremo, algo bem interessante, mas compreensível considerando seu conhecimento de Nen e a sua idade. Ela teve bastante tempo para lapidar o seu Nen e é sempre bom reforçar que essa classificação não tem a ver com o poder. Isso não quer dizer que a Bisque, por exemplo, é mais forte necessariamente que o Hisoka ou o Yuppie, ela só tem um domínio de Nen superior. Terceiro, agora sobre a conjuração. Primeiro, temos o Knuckle, que foi classificado como excelente, e a Shizuku sendo colocada apenas como ótima. Já o Corotope, que até então era o provável membro mais fraco da trupe, foi colocado como gênio, surpreendentemente. Mas o que chama mais atenção nessa categoria é o Abengane e o Kurapika. A começar pelo Abengane, você provavelmente nem sequer lembra desse personagem, mas ele é o exorcista de Nen que removeu a maldição de Nen do Kurolo no arco de Grid Island, que o Kurapika colocou. Esse personagem foi colocado no nível supremo aqui nessa lista. Já o Kurapika foi colocado entre as categorias de conjurador e especialista, e eu consigo pensar em duas justificativas para isso. Primeiro, ou é porque o Kurapika é um conjurador que também pode usar a categoria de especialista ao ficar com os olhos escarlates, como a gente sabe, ou pode ser que o Kurapika esteja aos poucos se tornando de fato um especialista, algo que o Togashi reiterou nessa exposição, que é sim possível, mas extremamente raro de acontecer, que é uma mudança, uma migração de tipo de categoria de Nen. Já na categoria de especialista, temos alguns pontos interessantes. Primeiro, a Pakunoda é apenas colocada como ótima, enquanto, por exemplo, a Neon Nostrade foi classificada como excelente, mas até aqui nada demais. O que chama de fato a atenção é o Kurolo e a Pitou não terem sido classificados como supremos, mas sim apenas como gênios, mas é algo compreensível, considerando que a Pitou não teve tempo de vida o suficiente para chegar ao nível supremo, enquanto o Kurolo tem um enorme potencial para isso, mas como já citado aqui no vídeo, os do tipo especialista têm uma dificuldade maior para chegar ao nível supremo. Enquanto isso, a Nanika surpreendentemente foi classificada como especialista suprema. Galera, a Nanika é uma incógnita completa e esse nível supremo provavelmente tem a ver com a sua relação com as calamidades do continente sombrio. Já sobre os manipuladores, nenhuma surpresa, Morel sendo classificado apenas como ótimo, enquanto Illumi e o Puff como gênios. Em relação ao Puff, nenhuma surpresa considerando o seu nível de poder, mas o Illumi é um personagem para ficar de olho. Ele obviamente não é o manipulador mais forte, mas é o que melhor domina essa categoria dos já mostrados até o momento, e o mais versátil também, inclusive. Mas o que mais chamou a atenção nessa categoria foi o Miluk, o Zold que foi colocado entre as categorias de manipulação e especialista, mas mais tendendo para a manipulação mesmo. Então, será que o Togashi pretende desenvolver mais o personagem? Meu, eu nem acredito nisso, mas tomara que sim. E por fim, a categoria da emissão. As maiores surpresas estão aqui e obviamente eu deixei para o final. Primeiro, temos o Razor, que foi classificado apenas como ótimo. E isso me pegou bastante, porque considerando o seu nível de poder mostrado em Grid Island. Enquanto isso, o 9 foi colocado como excelente, mas o que chama a atenção aqui de verdade são as mudanças do tipo de Nen do Silva, do Zeno e do Meruem, já citadas no vídeo, e as suas classificações. O Silva, que foi classificado como gênio, enquanto Zeno e Meruem como supremos. O Meruem já era de se esperar, mas o Zeno me surpreendeu, galera. Eu já esperava que esse velho fosse um monstro, mas descobri que ele chegou ao ápice do domínio da sua categoria de Nen. Só mostra que não vimos nem metade do poder do avô Zoldyck. Outros que chamaram atenção aqui foram o Leório e o Franklin, que são emissores, mas foram colocados entre as categorias de emissão e reforço. Isso só mostra o potencial que ambos têm, em especial o Leório, que ainda não aprofundou tanto o seu treinamento de Nen e obviamente vai ter bem mais o que mostrar ainda no mangá. E uma curiosidade aqui também sobre esse gráfico, o Jin, o pai do Gon, foi colocado no
canto da página da exposição de maneira isolada e fora de todas as categorias, sendo classificado como categoria desconhecida. Ou seja, o Togashi está guardando as revelações em relação ao Jin para o mangá mesmo. E só lembrando que o Jin foi dito por ser um dos 5 melhores usuários de NEM pelo Netero. E eu não sei se vai ter gente teorizando esse tipo de coisa, mas eu não acho que o Jin ter ficado de fora dessas classificações faça com que ele pertença a uma outra categoria desconhecida que nunca se ouviu falar. Não, eu acho que é só pelo fato do Togashi ter preferido esconder e revelar isso no mangá e ter deixado o Jin de fora disso, mas só pra dar aquela palhinha, tipo, ó, desconhecido, categoria desconhecida, mas no mangá ter a sua revelação. Ou será que de fato o cara é tão brabo que pertence a uma outra categoria que nem está no hexágono tradicional de NEM? Então, com essas mudanças, fica claro que toda vez que o Togashi decide retornar com o mangá, ele também decide complicar ainda mais as coisas e deixar tudo ainda mais complexo do que já era, né? O arco atual, inclusive, já vem tendo uma densidade muito grande, mas o Togashi não se dá por satisfeito e continua adicionando mais e mais camadas na sua obra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando mais uma vez para vocês darem uma conferida na playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, que tem um monte de tema de vídeo interessante para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vem discutindo aqui no canal, beleza? Dá uma conferida lá, até a próxima, tchau!